Boa tarde a todos. Estamos iniciando, nesse dia 19 de outubro de 2020, mais uma aula de hidrologia para a turma Engenharia Florestal 171, né? Estamos aí iniciando, né, mais uma aula. Aula passada, aliás, na segunda-feira passada não houve aula devido ao feriado, né? Mas voltamos hoje normalmente. Espero que os meus problemas aqui de computador, de internet tenham sido resolvidos, para a gente poder seguir normalmente aí, né? Nós temos agora 5 pessoas online. 4, 5. Milene, Eliseu, Paloma e Tainara, que constam aqui, né? Talvez mais pessoas vão entrando. João Marcos entrou agora, né? Então, está constando aqui para mim 5 pessoas. Eu vou já de pronto, né? Já vou aqui compartilhar com vocês a tela do computador. E hoje, né? Eu queria dizer para vocês que a aula de hoje vai ser um pouco mais curta, né? E nós vamos disponibilizar, como de costume, o link, né? Na quarta-feira, no final da tarde, eu vou disponibilizar o link dessa aula para vocês, né? Para quem não esteve presente hoje, quem não vai estar presente hoje, e para quem está assistindo a aula, né? Então, assim, volto a dizer, a aula será mais curta hoje, mas, de qualquer forma, nós vamos abordar o assunto que tem que ser abordado hoje, né? Eu vou só fazer uma alteração na página da disciplina. Os arquivos que estão lá agora, referentes à aula de hoje e da aula passada, eu vou alterar os arquivos que estão lá, tá bom? Então, esses assuntos que estão lá, agora, nesse momento, na página da disciplina, constando para a 11ª semana e 12ª semana, esses assuntos que estão lá, eles vão ser retirados de lá, né? E o enfoque não está muito adequado para vocês, eu vou tirar, né, e colocar um outro arquivo, né, no lugar depois. Vou fazer isso posteriormente. Então, o que eu vou abordar hoje na aula é um arquivo, são arquivos diferentes dos que estão lá na página da disciplina. Certo? Eu vou pedir licença a vocês, enquanto isso eu vou tomando um cafezinho aqui e comendo um biscoito, porque eu terminei de dar 2 aulas agora, e agora tem essas aulas com vocês, né? A gente bate a fome um pouquinho, né? O cafezinho agora cai bem, né? Bom, então, gente, vocês já estão aí, já estão online e já estão vendo a tela do meu computador. Eu vou entrar aqui nos arquivos, efetivamente, que eu vou utilizar para a aula, né? Deixa eu ver aqui, tem 3 arquivos que eu vou procurar trabalhar em conjunto com eles. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Tem esse outro. Vamos ver aqui. Tem mais gente chegando, né? Vamos ver aqui. Infiltração. Vamos ver aqui. Tá. Isso aqui foi um arquivo que um grupo, né, utilizou no seminário, né? Seminário de hidrologia que nós tivemos aí, acho que foi o ano passado, ou 2 anos atrás, mais ou menos, não lembro exatamente quando. E aí são até conhecidos de vocês quem fez, né, esses slides, né? Tem esse outro aqui, né? Vamos ver aqui, tá. Na verdade, eles são arquivos assim, muito, muito semelhantes, né? São muito semelhantes. Eu vou começar com o arquivo. Deixa eu ver aqui. Vou começar com o arquivo aqui, com esse segundo aqui. Bom, vamos lá, né? Tela cheia. Vamos lá. Então, esses slides,
eu peguei na internet e eles foram feitos lá na Universidade Federal do Recôncavo Baiano, né? Recôncavo da Bahia, melhor dizendo, Centro de Ciências Agrárias, Biológicas e Ambientais, Núcleo de Engenharia de Água e Solo, lá pelos professores Vital Paz, Francisco Pereira e Áureo Oliveira, né? Foram os autores desses slides aí. Então, esses slides, eles estão, né, disponíveis na internet, ou estavam, né, até quando eu não lembro quando eu peguei esses slides aí, mas eles estavam disponíveis na internet, né, para consulta, para uso didático e tudo mais, né? Então, assim, vamos utilizá-los, né? São muito bons. Então, o assunto de hoje, gente, deixa eu ver se eu estou bem enquadrado aqui no... Tá. Permitir. Tá, beleza. Tem mais pessoas chegando. Vamos lá, então, gente. O assunto de hoje é exatamente infiltração de água no solo. Esse assunto, ele foi produzido, né, para a disciplina de irrigação e drenagem, tá? Então, esse assunto ele é comum à hidrologia e à irrigação e drenagem. É um assunto comum. Ou seja, é um assunto que serve ou é abordado tanto na hidrologia quanto na irrigação e drenagem. Aqui ele foi feito, esses slides foram feitos para a disciplina lá, GR 182, irrigação e drenagem lá dessa Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Vamos lá. Infiltração, né? Então, como nós falamos lá no início do curso, né? Nós falamos o seguinte. Antes disso, gente, me lembrei de uma coisa aqui. Eu já estive olhando mais cedo, e não tem não, mas eu só confirmando aqui. Vamos ver aqui irrigação e drenagem, né? Desculpa, hidrologia. Vamos ver aqui, nós estamos na 11ª semana. Tem aqui um questionário avaliativo, né? Deixa eu ver aqui na página da disciplina, se eu coloquei um questionário avaliativo na última semana. Vamos ver aqui. Exercícios, 21 de outubro. Não, beleza. Esses exercícios, exatamente constam, né, para a 11ª semana, porque na nossa programação da 11ª semana, consta uma atividade avaliativa, e é exatamente essa atividade avaliativa aqui, que está aqui com prazo para envio até o dia 21 de outubro, né? Vamos ver quantas pessoas já mandaram. Faltam 2 dias para encerrar o prazo, vamos ver quantas pessoas enviaram. Aí, ó, das 26 perguntas, 26 pessoas, 4 pessoas enviaram. As outras não enviaram ainda. Então, aqui, ó, faltam 2 dias e 8 horas para encerrar o prazo, né? Isso não vai ser prorrogado. Então, vocês fiquem despertos aí para enviarem esses exercícios, tá certo? Então, vamos ficar de olho aí nos exercícios, tá? Não vai ser prorrogado o prazo. Não será prorrogado, não. Bom, voltando lá à nossa situação, então, infiltração de água no solo, né? Nós falamos lá no início do curso, eu vinha dizendo, que a infiltração é um dos dentro da hidrologia. Nós estamos estudando o ciclo hidrológico. Nós vimos o quê? Nós vimos precipitação, nós vimos escoamento superficial, nós vimos infiltração, nós vimos evaporação, transpiração, né? E armazenamento de água no solo, que também vai ser um objeto de estudo nosso. Então, tudo isso aí está sendo visto. Hoje é a vez da infiltração, tá? Nós abordaremos hoje a infiltração e eu depois trarei alguma coisa a mais para complementar
de preferência, algum exercício, alguma pesquisa, alguma coisa a mais, né, para complementar o assunto aí. Bom, infiltração. Vamos lá. Então, a infiltração, ela descreve o processo de entrada de água no solo através de sua superfície. Não é isso? Então, quando a água ela sai da superfície do solo e passa para o interior do solo, nós chamamos isso de infiltração. Então, a passagem da água da parte de fora do solo, da superfície do solo, para o interior do solo, é chamado de infiltração. Tá? Então, ó, veja bem o que ele está falando. É muito importante essa definição, porque ela costuma causar confusão, tá? Muitas pessoas confundem a infiltração com outro termo, aí que nós vamos falar já já. Então, olha o que ele fala. A infiltração descreve o processo de entrada de água. Descreve o processo de entrada. Então, essa palavra entrada teria que estar até sublinhada aí, ó. Então, escrita com outra cor, escrita toda em negrito, ou caixa alta, né? Negrito. Então, a simples entrada da água no solo já é infiltração. Tá? A entrada da água no solo é infiltração. Agora, o movimento da água dentro do perfil do solo já tem outro nome. Pode ser percolação, pode ser escoamento subsuperficial, pode ser escoamento subterrâneo. Né? Então, quando a água vem no sentido vertical, ela está descendo, né? Evidentemente que ela vai descer devido à força gravitacional. Então, essa água descendo no perfil do solo, a gente chama isso de percolação profunda. Percolação profunda. E nós temos também os fenômenos de escoamento subsuperficial, escoamento subsuperficial, escoamento subterrâneo. A água já está dentro do solo. Ela já está dentro do solo, certo? Então, a infiltração é a simples entrada da água no solo. Entrou no solo já é infiltração. Daí adiante já recebe outro nome, certo? Então, vamos guardar isso porque muita gente, muitos autores, ou muitas vezes a gente mesmo, né, sem ter tanto conhecimento assim, claro, né, como tantos autores têm de conhecimento aí desses aspectos, a gente troca, a gente fala, a gente está querendo falar de percolação, a gente chama de infiltração, e não é, né? Bom, é só uma coisa didática, né? Uma coisa uma simples terminologia, né? Simples terminologia. Então, a infiltração descreve o processo de entrada de água no solo através de sua superfície. Acontece quando uma superfície de solo recebe água por chuva ou irrigação. Então, quando o solo recebe água por chuva ou por irrigação, vai acontecer a infiltração. Tá certo? Bom, movimento da água no sentido vertical, de cima para baixo. Tá? Então, a água vai penetrar no solo de cima para baixo, evidentemente, verticalmente, né? Ela penetrou no solo, entrou no solo, isso já é infiltração. Taxa de infiltração influencia o escoamento superficial. Erosão e inundação. Então, é claro, né? A infiltração, ela vai andar sempre antagonicamente em relação ao escoamento. Então, se infiltra muito, escoa pouco. Se escoa muito, infiltra pouco. Né? É o que nós vemos aí na conservação do solo. Nós procuramos fazer tudo o que é possível e impossível para reduzir o escoamento superficial e aumentar a infiltração. Né? Nós queremos aumentar a infiltração de água no solo. É benéfico para o solo, para a conservação do solo, que a água infiltre no solo, ao invés de escoar. Certo? Então, o escoamento ele é um processo danoso para o solo, para a sua conservação. Seja na sua conservação física, química, né, biológica, em todos os aspectos, o escoamento superficial ou escorrimento superficial, também chamado, ele é danoso para o solo.
Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, certo? Bom, redistribuição. Redistribuição. O que é redistribuição? Redistribuição é um movimento de água dentro do perfil do solo depois de cessado, está escrito errado aí, depois de cessada a chuva ou irrigação. Então, depois que parou de chover ou parou de irrigar, o movimento da água dentro do solo, a gente chama de redistribuição da água. Movimentação da água no perfil do solo. A gente chama de redistribuição. Ocorre em função das diferenças de potencial. Praticamente nulo quando essas diferenças são mínimas. Então, o que vem a ser essas diferenças de potencial? Exemplo, né? Nós temos água a 60 centímetros de profundidade. Essa água infiltrou no solo, ela está a 60 centímetros de profundidade. Então, vai existir uma diferença de umidade do solo. Naquele local ali, naqueles 60 centímetros de profundidade, existe uma determinada umidade ali naquele solo, naquele momento, e a 1 metro de profundidade, por exemplo, existe uma outra umidade. Então, existe uma diferença de potencial, uma diferença de umidade entre os dois pontos. Essa diferença de potencial, essa diferença de umidade, proporciona a movimentação da água no solo, essa redistribuição. Certo? Então, se existe diferença de potencial, existe movimentação de água dentro do solo. Se essas diferenças de potencial são pequenininhas, né, a redistribuição praticamente não ocorre. Então, se a umidade é muito próxima, a redistribuição ela cessa, ela para, ela diminui bastante. Certo? Bom, aqui ele fala especificamente de irrigação por sulcos, por gotejamento, aspersão, não vem ao caso aqui que não é para nós, né? Velocidade de infiltração. Ó, como que acontece isso? Como que é o processo de infiltração? No início da infiltração, quando o solo ainda está relativamente seco, o gradiente de potencial é muito grande e a velocidade de infiltração é alta. Deixa eu ver se eu encontro o gráfico aqui, fica mais fácil para poder explicar para vocês, né? Vamos ver aqui. Está aqui, ó. Vamos entender. Né? Olha só. No início, nós temos aqui velocidade de filtração em relação ao tempo. Velocidade de filtração em relação ao tempo. Tá certo? Tá aqui, ó. VI em relação ao tempo. No início da infiltração, ou seja, no tempo aqui próximo a zero, ao tempo zero, no início da infiltração, a velocidade de filtração é muito alta. Está lá no alto aqui, ó. Seja para o solo arenoso, seja para o solo argiloso. Está lá no alto a velocidade de filtração, no início. No início do processo, a velocidade de filtração está lá no alto. Com o passar do tempo, essa velocidade de filtração vai diminuindo. Ela vai reduzindo, vai reduzindo, vai reduzindo, até ela ficar praticamente constante. Constante. Note que ela não toca o eixo X, ou seja, ela não fica zero, né? Ela não fica zero. Não é a velocidade de filtração, ela não chega no valor igual, exatamente igual a zero. Pode chegar muito próximo, mas não fica igual a zero. Ainda existe infiltração, mesmo que o solo esteja muito úmido. Tá? Então, início da infiltração, ela é muito alta. Depois ela vai caindo, 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 até estabilizar, chegando em valores próximos a zero, às vezes, dependendo do tipo de solo, né? Bom, então vamos voltar lá atrás e falar, né, o que eu mostrei no gráfico. Ele fala assim, no início da infiltração, quando o solo ainda está relativamente seco, o gradiente de potencial é muito grande. Existe uma diferença de potencial alta. Ela é muito grande. Consequentemente, a velocidade de infiltração é alta também. Tá? Ela é alta também. Após algum tempo, o gradiente de potencial é reduzido e a velocidade diminui. Tá? Após algum tempo, o gradiente de potencial é reduzido e a velocidade vai diminuir.
Porque a umidade está se igualando, né? A umidade está se igualando. À medida que as argilas se expandem e contraem parcialmente os poros, a velocidade de filtração diminui gradualmente até chegar no ponto em que se mantém praticamente constante. Então, a velocidade vai chegar num ponto em que ela fica praticamente constante. É exatamente nesse ponto que nós falamos, né, que o solo chegou na sua velocidade de filtração básica. Velocidade de filtração básica, tá? Chamada VIB do solo, velocidade de filtração básica. Vai estar chovendo, que beleza, hein? Coisa boa. Isso é bom. Chuva mansa é muito bem-vinda, né? Ó, então, esse valor chama-se VIB, velocidade de filtração básica. Velocidade de filtração básica. A VIB depende fundamentalmente da textura do solo. Então, a textura do solo, né, influencia muito a VIB do solo. Ou seja, se o solo é argiloso, se o solo é arenoso, se o solo tem textura média. Né? Então, a infiltração, a velocidade de filtração básica, a VIB, depende muito, não é só da textura, mas depende principalmente da textura do solo. Os valores de velocidade de filtração básica, VIB, atualmente é chamado também de taxa de infiltração estável, tá, gente? TIE, taxa de infiltração estável. Taxa de infiltração estável. É a mesma coisa do que VIB. É um termo muito usado hoje, né? Então, os valores da VIB, o taxa de filtração básica, o taxa de filtração estável, são os seguintes. Vamos ver aqui. Um solo argiloso, a velocidade de filtração básica de um solo argiloso é menor do que 5 milímetros por hora. 5 milímetros por hora. Meio centímetro por hora de infiltração. Muito baixo, né? Velocidade de filtração baixíssima no solo argiloso. No solo franco argiloso, de 5 a 10 milímetros por hora. 5 a 10. No solo franco, de 10 a 20 milímetros por hora. No solo franco arenoso, de 20 a 30 milímetros por hora. E no solo arenoso, acima de 30 milímetros por hora. Então, veja bem, o solo arenoso, a VIB dele é 6 vezes maior do que o solo argiloso. E filtra muito mais rápido, né? A velocidade de filtração é muito maior no solo arenoso do que no solo argiloso, tá? Isso aí tem várias implicações, né? Questão de retenção de água, armazenamento, tudo isso aí é influenciado, né? Aqui, então, ele mostra o que eu já adiantei anteriormente, mas é bom a gente falar. O solo argiloso e o solo arenoso, né? Então, o comportamento a curva, ela é parabólica, do mesmo jeito, né? A função matemática tem a função matemática tem o mesmo formato. É o mesmo formato, não. A função matemática tem a mesma cara, né? A equação ela é potencial, equação potencial, né? Um ajuste potencial. Ela não é exponencial, não, ela é potencial. Seja por arenoso, por argiloso, por textura média, não importa. Agora, vai mudar um pouquinho a cara da curva, né? Ambas são parábolas. O solo argiloso é uma parábola, o solo arenoso é uma parábola. Só que o formato dessa parábola, ela muda, né? O formato é diferente. O formato da parábola é diferente. Olha só, para o solo arenoso, a parábola é essa aqui, tá certo? O solo argiloso, a parábola é essa. O solo arenoso, a parábola é essa. O solo argiloso, a parábola é essa aqui, ó. Certo? Tá aqui, ó. Bom, aí eu não consegui, né, no caso
Eu, na época, salvei esses slides e não me atentei que tinha um link aqui, ó. Tem um link aqui embaixo, um hiperlink. Você clica nele aqui e você ia para um filmezinho mostrando a infiltração de água no solo. Só que, como eu perdi isso aí, eu não sei, eu não lembro qual foi o local que eu peguei esses slides, o link, qual foi o link, qual foi o site. O site não, né? Qual foi o link que tinha, né? E não consegui entrar de novo nesses slides aqui e ver a ilustração, né, ou a animação mostrando a infiltração. Mas não tem muito segredo, não, né? A infiltração, né? Você tem a infiltração da água, ela vai da parte de fora da superfície do solo, passa para dentro do solo, infiltrou, aí vai ter a redistribuição, né, e movimento da água no solo aqui. Basicamente é isso. Agora, a frente de molhamento aqui, ela varia, né? Se você pegar, por exemplo, uma coluna, por exemplo, você pegou aqui essa estrutura transparente aqui, né? Ó, o autor pegou lá essa estrutura transparente, colocou lá um solo X lá dentro dessa estrutura. Se eu pegar um outro solo com textura diferente, com a mesma quantidade de solo, e jogar aqui dentro a mesma quantidade de água ao mesmo tempo, exatamente ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Aquele solo que tem uma textura argilosa, mais argilosa, aquele solo que tem uma textura mais arenosa, melhor dizendo, aquele solo que tem uma textura mais arenosa, a velocidade de infiltração de água no solo vai ser muito maior do que no solo argiloso. No arenoso vai ser maior, tá? Então, essa frente de molhamento ela vai chegar lá embaixo muito mais rápido do que no solo argiloso. No arenoso chega mais rápido do que no argiloso, tá? Essa ilustração, esse filmezinho deveria mostrar isso, basicamente. Fatores que afetam a velocidade de infiltração. Vou pegar mais um cafezinho aqui, porque é muito bom, né? Fatores que afetam a velocidade de infiltração. Então, nós temos condições intrínsecas do solo, condições próprias do solo. Cobertura vegetal influencia na velocidade de filtração, né? Estado de agregação das partículas do solo, seja por práticas culturais, efeito das irrigações ou precipitações. Então, estado de agregação das partículas. Como que estão as partículas? Elas estão agregadas? Elas estão segregadas ou dispersas? Né? Tem que ver. Um outro fator que influencia a velocidade de filtração é a compactação pela maquinaria agrícola. Se você está sempre entrando com máquinas agrícolas na sua área, a infiltração vai diminuindo, né? Isso é claro, não é isso, gente? Se você entra na sua área, você está sempre entrando na sua área, né? E entrando com máquinas, né? Você está entrando com máquinas na sua área, certo? E aí você vai entrando com essa maquinaria agrícola na área, você vai ter uma compactação do seu solo. Então, com isso, vai reduzir a velocidade de infiltração, tá? E também o que vai influenciar, um outro fator que influencia a velocidade de filtração é a erodibilidade do solo. A susceptibilidade do solo, a vulnerabilidade do solo à erosão, né? A vulnerabilidade do solo à erosão. É um fator que também influencia na velocidade de infiltração. Agora vem as condições extrínsecas do solo. Textura do solo. A textura do solo influencia na infiltração, né? É um fator importantíssimo, a textura dele. Solos arenosos, infiltração maior. Velocidade de filtração maior. Solos argilosos, velocidade de filtração menor. Com exceções, tá? Uma exceção clássica disso aí são os latossolos, né? Os latossolos têm uma textura argilosa, porém se comportam como arenoso. Como solos arenosos, né? Então, os latossolos, eles têm esse comportamento diferenciado, né? Eles têm um comportamento semelhante a um solo semelhante a um solo arenoso. Apesar de ser argiloso, ele se comporta como arenoso,
no que diz respeito à infiltração de água no solo. Adensamento de perfis. Eu posso ter perfil adensado, né? O perfil ele se adensou, ele ficou mais denso, ficou mais, ele ficou mais compactado, né? Então, tem a ver com o manejo do solo. Então, solos compactados, né? Adensados, tem também o adensamento natural do solo. O solo pode ser naturalmente denso, né? O perfil do solo, o horizonte do solo, determinado horizonte, normalmente o horizonte B, ele pode estar adensado naturalmente. O solo é assim, ele pode ser assim, né? Eu posso ter tanto a questão do adensamento natural como adensamento antrópico, né? Ou artificial. O adensamento natural, o solo é naturalmente denso. Ele tem a densidade alta. Densidade do solo, né? Densidade global. E eu posso ter o adensamento antrópico, ou seja, devido à atuação do homem. O homem atuou e fez com que o solo aumentasse a sua densidade. Compactou o solo, certo? Flora e fauna do solo. Por incrível que pareça, isso também influencia na velocidade de filtração, né? A questão da vida que existe no solo, né? O solo é um ambiente vivo, né? Ele tem ali toda uma parte de microcrustáceos, de anelídeos, de bactérias, de fungos, de micorrizas que vão atuando ali naquele solo. Então, essa estrutura, essa parte viva do solo, né? A parte biológica do solo também influencia na sua velocidade de filtração. E um outro fator também que influencia na velocidade de filtração, interessante não, é um fator assim, que muitos às vezes não levam em conta, é o conteúdo de água. Se o solo já está úmido, o que acontece? A velocidade de filtração dele vai ser baixa, né? Se eu pego um solo totalmente seco, bom, agora está chovendo ali, por incrível que pareça, não posso falar que está chovendo, é que para, né? Se a gente falar que está chovendo, para de chover. Bom, está caindo umas gotinhas ali, tomara que aumente, né? Então, se o solo, por exemplo, o solo nesse momento é um solo que está seco, que não choveu, né? O solo está seco. Não choveu. Se choveu, foi pouca coisa, quase nada, né? Não deu nem para apagar poeira. Então, o solo agora está seco. Se continuar chovendo ou aumentar a chuva ali, daqui a algumas horas o solo já vai estar com uma certa umidade, né? Então, com o passar do tempo, o que vai acontecer? A velocidade de filtração vai reduzindo, porque o solo está ficando cheio de água, está ficando saturado com água. Ou então está se aproximando-se da saturação. Ok? Condições de aplicação de água. Fator que influencia também, né, na velocidade de filtração. O que vai influenciar? Duração da aplicação de água. Quanto tempo vai aplicar água, né? Como esses slides foram feitos para irrigação, você está falando da duração da aplicação de água da irrigação, né? Carga hidráulica. Quanto que eu tenho de água sendo aplicada no solo? Por exemplo, a lâmina de água, né? A lâmina de água está sendo aplicada. Qualidade e a temperatura da água. Qualidade e temperatura. Se a água é mais pura, a infiltração é maior. Se a água é uma água mais impura, tem certos resíduos, a infiltração diminui. Temperatura. Se a água está com a temperatura mais alta, ela infiltra mais, porque a densidade da água diminui com a temperatura. Né? Assim, ao pé da letra, na verdade, a densidade da água ela aumenta até 3,94 graus Celsius. Depois de 3,94 graus Celsius, ela diminui com a temperatura. Mas, de uma forma geral, a gente fala que com o aumento da temperatura, a densidade da água diminui. Com o aumento da temperatura, a densidade da água diminui. De uma forma geral, tá? Sem considerar essa faixa que é chamada faixa anômala da água, comportamento anômalo da água. É quando a densidade aumenta com o aumento da temperatura. Faixinha pequenininha. Aí depois, não. Aí vai ter uma queda, né?
diminuição da densidade com o aumento da temperatura. Então, a água mais quente, ela infiltra mais rápido, porque a densidade da água diminui. A água mais fria infiltra mais lentamente, devido à densidade ser maior. A densidade da água ser maior. Bom, como que a gente faz para determinar a infiltração? No aspecto relacionado com a irrigação, nós usamos esse método, que é chamado método do cilindro e filtrômetro, ou então método dos anéis concêntricos. Tem outros nomes também, né? Anéis concêntricos, cilindro e filtrômetro, e outros nomes. O que consta isso? Consiste em se utilizar 2 anéis concêntricos, sendo o maior com diâmetro de 50 centímetros e o menor com diâmetro de 25 centímetros, ambos com altura de 30 centímetros. Então, olha só, nós temos um anel externo com 50 centímetros de diâmetro, certo? O anel externo com 50 centímetros de diâmetro e o anel interno com 25 centímetros de diâmetro. Tá? 50 centímetros e 25 centímetros. O que eu faço? Eu cravo o anel de 25 centímetros no solo, 25 centímetros de diâmetro no solo. Como ele tem 30 centímetros de altura, eu vou cravar 15 centímetros e deixar 15 centímetros para fora do solo. Depois que eu cravei esse anel central, eu venho e cravo o anel externo. O anel externo tem 50 centímetros de diâmetro e 30 centímetros de altura. Então, a altura dos dois é a mesma. Então, eu vou cravar 15 centímetros no solo, deixar 15 centímetros do lado de fora. Certo? Por isso que eles são chamados de anéis concêntricos. Eles estão com o mesmo centro, né? O centro dos anéis é o mesmo, né? Então, olha lá, está ilustrando, né? Um anel central com 25 centímetros de diâmetro e 30 centímetros de altura. Um anel externo com 50 centímetros de diâmetro e 30 centímetros de altura. Eu cravo 15 centímetros no solo e deixo 15 centímetros de fora. Para os dois. Ok? Aí, o que eu vou fazer? Isso é para determinar a velocidade de filtração, né, gente? A determinação da filtração se processa pela medida da altura de água filtrada no cilindro menor, interno, em tempos sucessivos de leitura. Então, eu vou colocando água nos anéis. Vou colocando água nesses anéis aqui, ó, no anel interno e no anel externo, e vou medindo quanto que está infiltrando no anel interno, só no anel interno que me interessa. Tá? Vou jogando água no anel externo, no anel interno. Vai infiltrando água. Aí eu vou anotando quanto que está infiltrando, quanto que está baixando. Eu coloco uma régua aqui dentro, um escalímetro, alguma coisa graduada aqui dentro, e vou medindo quanto que está infiltrando aqui, qual que está sendo a oscilação de água dentro dos anéis. E vai, né? Eu vou, com isso, vou anotando os valores. Vou anotando os valores. Bom, aí ele mostra, né? Ele fala o seguinte, ó, o cilindro externo tem a função de eliminar a infiltração lateral do cilindro interno. Porque o cilindro interno, o que vai acontecer? Deixa eu ver se eu tenho uma ilustração. Esse cilindro interno aqui, ó, esse menorzinho, aqui embaixo, a água vai filtrar e vai fazer isso, ó. A tendência dela é ir para as laterais. Escoar lateralmente aqui, ó. Escoar lateralmente. Então, como eu vou cravar um anel do lado de fora desse cilindro menor, eu vou diminuir, eu não vou excluir, não vou acabar, não. Eu vou diminuir a infiltração ou a movimentação lateral da água. Vou diminuir a movimentação lateral da água. Porque essa movimentação lateral atrapalha o teste. Aqui estão os aparelhos que são utilizados, né? Eu tenho uma cruzeta de metal, que vai ser usada para cravar os cilindros no chão, né?
os dois cilindros, tá? Aqui, né, ele está limpando uma área, né, está limpando uma área para cravar o anel de menor diâmetro primeiro, 15 centímetros, e depois o anel de diâmetro maior. Olha lá, cravou, né, o anel interno e agora está cravando o anel externo. Certo? Primeiro cravo o interno, depois o externo. Tá? Aqui, ó, o que ele fez? Eles mandam colocar um pedaço de caibro aqui, ó, um pedaço de caibro, e bater com a marreta nesse caibro até cravar o cilindro, os dois cilindros. Isso aqui para ser bem sincero com vocês, esse teste é um teste chato de fazer. Muito chato. Por quê? Primeiro que você vai cravar esse cilindro no chão, na prática, o que você vai fazer? Esses pedaços de caibro aí, ele vai ser comido pelo efeito de corte que a borda do anel tem. Ó. Esse anel aqui, ó, ele é fininho aqui em cima. Então, se você coloca uma madeira em cima dele e bate com a marreta, o próprio cilindro vai cortar a madeira por baixo. Por baixo, ele vai comendo a madeira. Então, acontece o seguinte, você precisar de dois pedaços de caibro. Um para cravar o anel interno e outro para cravar o anel externo. Porque quando você termina de cravar o anel interno, o caibro já não presta para mais nada, já está todo comido. Aí você pega um outro pedaço de caibro, põe para o anel externo, crava o anel externo, acabou o pedaço de caibro também. Então, você gasta dois pedaços de caibro. Isso aí na prática, tá, gente? A gente vai ver. É muito chato isso, porque você tem que cravar o cilindro no chão e o cilindro tem que entrar 15 centímetros. Imagina se o solo estiver muito seco. Fica muito difícil, né? Ainda mais se o solo for argiloso, né? Fica difícil penetrar esse cilindro dentro do solo. Um solo mais arenoso, até que não tem tanto problema, não. Mas se for um solo compacto, denso, pesado, né? Um solo argiloso, fica difícil de cravar esse cilindro no solo, tá? E, além disso, é um teste que demora muitas horas. Você vai gastar aí umas 5 horas para poder fazer esse teste. Né? Você vai precisar de uma pessoa para anotar os valores, uma pessoa para disparar o cronômetro e uma pessoa para colocar água. E outra pessoa para controlar a entrada e saída de água. Se for feito tudo manual, né? Então, você vai precisar de 4 ou 5 pessoas, mais ou menos, por aí, para fazer o teste. E imagina se isso for feito no sol, né? Você vai ter que tomar esse sol na muleira o tempo todo, né? A não ser que você coloque aqueles guarda-sol, né? Aqueles guarda-sol grandão, né? Que dê para tampar bem a área e aí você pode ficar numa área sombreada. Mas, caso contrário, você tem que enfrentar o sol mesmo, né? E, além do que, costuma dar alguns erros, algumas inconsistências de leitura. Às vezes a leitura está indo, né? Com o passar do tempo, a tendência é que a velocidade de filtração vai diminuindo, igual eu mostrei no gráfico para vocês. Então, a velocidade de filtração está diminuindo. Pode acontecer num determinado momento que a velocidade aumenta. Fala, mas o que aconteceu? Aí você continua fazendo as leituras. Aí ela cai de novo. Aí o que você faz? Você exclui aquele ponto que fugiu da tendência, você exclui da curva, né? Na hora que você for pedir a regressão, no Excel lá, ou no programa que você está usando para fazer regressão, na hora que você pedir regressão, você vai excluir aquele ponto. Ou então você exclui aquele ponto antes de pedir regressão, senão ele influencia no R2 da regressão, né? No coeficiente de determinação. Então foi um ponto que fugiu a tendência. Isso aí, talvez a estatística explique, eu não sei porquê, né? Bom, aí está, né, o cilindro até que foi bem cravado esses cilindros aí, né? Deram sorte lá. Ó, eu tenho o cilindro interno, o cilindro externo, né? Uma ripa com uma régua cravada no seu interior para poder você medir exatamente a oscilação da água dentro do anel interno, que é o que me interessa. Vai ter exatamente, né, a oscilação de água dentro do anel interno. Bom, aí não me perguntem por que eles colocaram essa lona preta, que eu não sei, viu? Não consegui determinar por que. Na metodologia dos anéis concêntricos não fala nada de colocar lona, não sei por quê.
eu não sei o motivo, já procurei, já vasculhei a internet procurando o motivo, ninguém fala sobre isso nem nada. Não sei por quê. Bom, então ele está colocando água no cilindro central, né? Ali, ó, ele está com uma trena para poder medir a infiltração de água no solo. Aí que vem a pergunta, se a água vai infiltrar no solo, por que ele colocou essa lona aí para não infiltrar? Não sei, volto a dizer. Sinceramente, não sei. Então, a água, agora ali já está sem a lona, tá vendo? Então ali, né, está sem a lona, né? Tem água no anel externo e tem água no anel interno. Tá? E essa régua, essa régua não, é uma régua, né? É uma régua que está com um pedaço de isopor na ponta, né? Ela vai oscilar ali dentro. Então, você vai conseguir medir qual vai ser a oscilação dessa régua graduada dentro do cilindro central. Com o passar do tempo, o que vai acontecer? Essa oscilação vai diminuir, né? Ou seja, a infiltração vai diminuir. Vai diminuindo ao longo do tempo, certo? Olha lá, ó. Ali no caso ele está usando uma trena, nesse caso aí, né? Olha lá, está marcando 74 centímetros, né? E com isso vai baixando, com o passar do tempo vai baixando, né? Vai diminuindo. Uma outra coisa que atrapalha a leitura, né, nesse teste aí, é exatamente essa sujeira que tá com a água aqui, ó. Esses restos aqui de pedaço de folha, pedaço de galho, espuma, sujeira mesmo normal do solo, isso atrapalha você ler, né? Porque você tem que ler o quê? Você tem que ler até aqui milímetros, né? Quantos milímetros? Por exemplo, às vezes é 74,3, 74,2, você tem que ler isso. Então, essa sujeirinha aqui atrapalha você ler, você fazer a leitura, tá? Então, olha lá, o que ele está usando? Ele está usando os anéis concêntricos, os dois anéis, uma ripa para colocar uma régua dentro, ou então uma trena, se for o caso, ou então eu coloco uma régua aqui fora e põe uma fita adesiva para segurar essa régua. 2 baldes, um vasilhame aqui de 1 litro, né, para eu tirar a água do balde e colocar dentro do cilindro, para evitar mexer muito com o solo que está lá dentro, né? E as pessoas que são normalmente necessárias para fazer isso tudo aí, né? Cronometrar, anotar e tudo mais. Aí, o que acontece? Nós temos essa tabela, né? Essa tabela aí, ou quadro, né, melhor dizendo, ele foi obtido, né, com as leituras. Com as leituras, né? Então, nós temos aqui as horas. Então, ele começou a fazer o teste às 12 horas e 44 minutos. A leitura da régua foi 10,8. Né? 10,8. Depois, 1 minuto depois, eu tenho o quê? Uma leitura de 10,3. 2 minutos, né? No tempo 2 minutos, eu vou ter 2 minutos mais adiante, eu tenho que a leitura 9,8. Mais 2 minutos, 9,3. Mais 5 minutos, 8,7. Né? Mais 5 minutos, 8. Tá dando uma diferença aqui de 0,5 centímetros na régua. 0,5, 0,5, 0,5. Depois 0,6, 0,7, né? Tá dando esses valores aí. Aqui, ó, quando chegou no 7,1, o que ele fez? Ele colocou mais água, ele completou com água, né? Ele completou com água até 12,4. Ele estava com pouca água, a carga hidráulica dentro do anel estava pouca. Então, ele colocou mais água e subiu novamente o nível da água até 12,4 centímetros. Aí voltou a cair de novo. 11,5, 10,4, 9,4. Aí completou de 8,1, completou de novo até 11,7. E aí foi até dar aqui 9,1, onde eu vou ter o quê? Por que ele parou aqui no 9,1? Porque o teste manda você fazer o seguinte: quando
Quando você chegar numa velocidade de filtração onde você tenha 3 valores iguais de velocidade de filtração, quando você chegar a 3 valores iguais, você para o teste. Tá? Então, aqui, ele chegou no 2,60, 2,60, 2,60. Didaticamente é muito bonitinho, né? Você encontrar 3 valores iguaizinhos assim. Na prática é muito difícil você encontrar 3 valores iguais, exatamente iguais assim. Eles podem estar aproximadamente iguais, né? Por exemplo, 2,60, 2,58, 2,57, 2,56. Aí você para também, né? Então, quando deu 3 valores iguais, eu paro o teste. Então, aqui no caso, ele gastou 3 horas... 3 horas? Não, gastou 2 horas e 30 minutos. 2 horas e meia, mais ou menos, por aí, para fazer o teste. É um tempo muito pequeno, né, gente? É difícil conseguir um teste. Eu nunca consegui gastar só 2 horas e meia. Gasta muito mais do que isso, né? Tanto que nas aulas práticas que eu dou sobre isso, a gente nunca consegue ir do início ao fim do teste na própria aula. A gente vai até um determinado ponto, aí o aluno entendeu como que é a metodologia, como é que faz e tudo mais, aí depois a gente pega dados prontos de um outro teste que foi feito, por exemplo, esse aqui que nós estamos vendo agora, e mostramos como que calcula, né? Então, nós temos, por exemplo, a infiltração acumulada, né? A infiltração acumulada em centímetros, né? Então, aqui, centímetros, deu 9,3 menos 8, deu 0,7. 0,7, não, 0,7 não, 1,3, né? 9,3 menos 8, 1,3. 1,3 centímetros em 30 minutos, né? 1,3 centímetros em 30 minutos. Em 60 minutos, que é por hora que eu quero, né? 1,3 em 30 minutos. Em 60 minutos, x. Então, vai dar 2,6 aqui. 2,6 que ele achou aqui. Ó. Tá? O outro, 10,6 menos 9,3 dá 1,3. 1,3 em 30 minutos. Em 60 minutos, x dá 2,6. Então, essa aqui é a velocidade de infiltração. Essa aqui é a infiltração acumulada. Infiltração acumulada. Como que eu calculo, como que eu acho essa infiltração acumulada? Aqui, ó, 0,5 da diferença na leitura. Aqui não existia diferença acumulada nenhuma. Então, 0,5 aqui, 0,5 aqui. Depois, 0,5 mais 0,5 aqui, 1. 1 mais meio, 1,5. 1,5 mais 0,6, 2,1. 2,1 mais 0,7, 2,8. 2,8 mais 0,9, 3,7. 3,7 mais 0,9, 4,6. 4,6 mais 1,1, 5,7. Então é exatamente assim. Acho que está infiltrando água. Está infiltrando água aqui? Deixa eu ver. Fala em chuva, em água, né? Não, parece que não. É trauma, né? Das últimas chuvas que aconteceram aí, que molhou aqui tudo. E a casa foi feita para tempo seco, né? Para chuva não foi feita, não. Tem que ser uma outra casa. Tem que ser uma casa para o seco, mas uma casa para a chuva. Bom, então, no final das contas, qual foi a velocidade de filtração básica por esse teste? 2,60 centímetros por hora, né? 2,60 centímetros por hora. Ou 26 milímetros por hora. Mais comum é dar o valor em milímetro por hora. Milímetro por hora. 2,60 centímetros por hora dá 26 milímetros por hora. 26, tá? Então, depois vocês dão mais uma olhadinha nesse quadro aí. Na hora que vocês estiverem revendo a aula no YouTube, né? Vocês dão mais uma olhadinha no quadro, né? E aí, tirem as dúvidas, qualquer coisa a gente esclarece. Bom. Tem um WhatsApp aqui do pessoal da hidrologia. Deixa eu ver o que eles estão falando aqui. Às vezes alguma coisa importante, né? Vamos ver aqui.
Não, não. Coisas particulares do pessoal. Deixa eu ver. É, eu queria pedir desculpa para vocês, gente. Eu estou olhando aqui no Zap da hidrologia. É porque ficou muito em cima, né? Ficou muito em cima. Ficou muito em cima o link que eu mandei para vocês da aula. Mas aconteceu o seguinte: houve um problema com o link, porque eu programei, né? O que eu fiz? Eu mandei o link, mas eu fiz, foi no Microsoft Teams que eu fiz a programação da aula de hoje. Na verdade, me falaram que o Google Meet ele vai continuar até dezembro, então ele é muito melhor do que o Microsoft Teams, aí eu prefiro usar o Google Meet. Então eu pensei que eu tinha mandado pelo Google Meet o convite, e isso tinha sido pelo outro. Quando eu fui olhar isso, já estava em cima da hora, eu tive que mandar tudo correndo, entendeu? Então, assim, tanto para vocês como para outra turma, para outra disciplina, ficou muito em cima da hora o envio do link, tá? Então, eu queria pedir desculpa para vocês aí, esse erro aí, né? E agora a gente vai procurar, né, evitar esse tipo de coisa, porque nós vamos usar o Google Meet até o suspiro dele, né? Porque ele é muito melhor do que o outro. Eu acho ele muito melhor que o outro, sem querer fazer propaganda, já fazendo, né? Mas exatamente isso. Deixa eu mexer aqui um pouquinho a cadeira. Bom, mais café, né? Vamos lá. Tá dando aí para comer os biscoitinhos. Deixa eu comer um biscoitinho aqui. Bom, aqui, gente, nós temos o gráfico da infiltração. É infiltração acumulada, tá? Esse gráfico ele não é tão importante, ou ele não tem uma aplicabilidade tão importante assim quanto o gráfico da velocidade de infiltração, né? Mas eu vou mostrar assim mesmo. Então, ele está mostrando aí, ele foi feito a partir desses dados aí, ó. O tempo, né? O tempo acumulado e o tempo acumulado e a infiltração acumulada. Então, nós temos, por exemplo, mais ou menos aos 50 e poucos minutos, 50 e poucos minutos, uma infiltração de 5,7. Deixa eu ver aqui, 50 e poucos minutos, 5,7, exatamente. Então, aqui, ó, o 50 está aqui, ó, aqui está 50 e poucos, né? 50 e poucos, subindo aqui, bateu aqui, vai lá no 5, quase 6. Vamos ver se é isso mesmo. Olha lá, ó. Nos 50 minutos, está aqui 5,7. Né? Então, nós usamos essa coluna, tempo acumulado, certo? De 0 a 155 minutos. E aqui a infiltração acumulada de 0,5 até 10,6. Foi o que ele obteve aqui, ó. O último tempo dele, ó, 150, mais de 150, 155 mais ou menos. 155 deu uma infiltração acumulada de 10 e pouquinho. Vamos ver se é isso mesmo. 155, 10,6. Exatamente isso, tá? Então, esse é o gráfico que ele traçou. Traçou esse gráfico aí. Agora, o mais importante para a gente, que tem aplicabilidade maior para a gente, é exatamente o gráfico da velocidade de infiltração, né? É o gráfico da velocidade de infiltração. Então, no início do teste, a velocidade de filtração era 30. Vamos ver se é a mesma. Olha lá, ó. Velocidade de filtração no início do teste, 30. Bem alta, né? Estava dando 300 milímetros por hora. Altíssima. Astronomicamente alta velocidade de filtração. 300 milímetros por hora. Ou 30 centímetros, né? Aí foi caindo, 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 caindo.
Caiu, foi caindo, né? Aí chegou aqui, ó, mais ou menos aos 90 e poucos minutos, deu uma velocidade de filtração menor que 5. Vamos ver se é isso. 90 e poucos minutos, menor que 5. Cadê? 90, tempo, deixa eu ver o tempo que ele usou aqui. Aqui, ó, 150 e poucos minutos. Vamos ver quanto que deu. 2,6. Olha lá, ó. A escala aqui está atrapalhando a leitura. Aqui, ele pulou de 0 direto para 5, né? Então aqui está sendo 1, 2, 3, 4, 5. Cada risquinho desse é 1, né? Então está dando 1, 2, menos que 3. Menos que 3. Nos 150 e poucos. 150 e poucos, menos que 3. Olha lá, ó, 155 deu 2,60, menos que 3, né? Aos 90 minutos, mais ou menos, não, menos que 100, deu também menos que 3. Olha lá, ó, 95 deu 2,60, né? Menos que 100 deu menos que 3. 95 deu 2,60. Foi exatamente onde ficou igual, né? Ó? Ficaram iguais os valores. 2,60, 2,60, 2,60. Então, chegou aqui, estabilizou, a velocidade de filtração ficou estável, não zerou. Essa observação é importante. A velocidade de filtração ela não zera, não. Ela pode chegar próxima a zero, mas ela não zera. Ela mantém um determinado nível de infiltração, por menor que seja. Mesmo num solo saturado, né? Existe um fluxo de água, por menor que seja ali. Pode ser bem próximo a zero. Bom, então aí, o que ele faz? Aí, esse gráfico característico, né? Muito comum encontrar isso aí. Você coloca os dois gráficos num só, mostra a velocidade de filtração e a infiltração acumulada. O gráfico de 3 eixos, né? A velocidade de filtração está no eixo X, né? Desculpa, está no eixo Y. O tempo, que é variável independente, está sempre no eixo X. E no eixo Z está a infiltração acumulada em centímetros, que também é variável dependente. A velocidade de filtração e a infiltração acumulada são variáveis dependentes. E o tempo variável independente. Bom, matematicamente falando, a infiltração ela é demonstrada ou ela é apresentada para a gente de acordo com a equação de Korsakoff. A equação de Korsakoff, né? É essa equação aí. A fórmula básica dela é essa aí, ó. I é igual a K que multiplica T elevado a N. Né? A infiltração é igual a K, que é um coeficiente, uma constante, vezes T, que é a variável independente, elevado a N, que é uma constante também. Isso aí é obtido a partir da regressão da função que você encontrou a partir dos dados experimentais. Então, ele fala assim, ó, Korsakoff I igual a Kt elevado a N, em que K e N são constantes que dependem do solo, tá? O K e o N dependem do solo e das suas condições iniciais. Condições iniciais do solo. Então, K e N são constantes. São números. Tá? São números. São valores numéricos. Depende das condições. Depende do solo e das suas condições iniciais. Limitado para situações em que há disponibilidade de dados de infiltração observados para determinação dos parâmetros da equação. Então, tem que ter os dados para gerar essa equação aí, né? Então, por isso, né, que a curva que demonstra a velocidade de filtração, ela é uma parábola, porque ela tem um ajuste potencial, tem aqui o N, né, que é o expoente, ó.
do t, né? Ela não é exponencial, porque não tem o e aqui, né? Ó, no lugar do t não é o e. Então não é exponencial. Fala que é exponencial, tá errado. É potencial. É uma equação potencial, é um ajuste potencial. Se você for lá no Excel para fazer a regressão, você vai ver que você tem a opção ajuste potencial, que é realmente o que vai dar o melhor ajuste com R2 muito alto, né? Ou alto. Muito alto. Pode ser muito alto, às vezes pode ser somente alto, né? Acima de 70%, 60 e poucos por cento, 70, né? 75%. Ou então muito alto, 90%, 95%. Quanto maior o ajuste, né? Quanto maior o R2, melhor foi o seu resultado, melhor a equação explica o fenômeno da infiltração. E aí, essa equação de Kortchakov, ela foi modificada pelo Lewis. O Lewis modificou essa equação e introduziu um fator extra ali, o IFT, né? Isso aí eliminou a deficiência da taxa de infiltração tender a zero quando o tempo tende a infinito. Tender a zero não significa que vai ser zero, né? Ele tende a zero. Quando o tempo for infinito. Então, se eu colocar um tempo infinito, um tempo assim altíssimo, vamos pensar, né? O teste ali durou 2 horas e meia. Vamos pensar aí que um tempo de 100 horas. Um tempo de, sei lá, uma semana. Vamos dizer que vai ficar uma semana fazendo o teste. Né? Um tempo infinito, um tempo muito grande. A tendência é que chegue a zero. Há uma tendência, mas é difícil essa curva encostar no eixo X, ou seja, virar zero, né? Existe a tendência. Ele não falou que vai virar, mas ele tem a tendência, né? Então, quando coloca aquele coeficiente de ajuste aqui do Lewis, o IFT, ele elimina essa deficiência de ajuste aí tendendo a zero. Mas, normalmente, a gente usa, né, somente a primeira parte da equação aqui, ó, I igual a KT elevado a M. Tá? Se você observar nos ajustes para curva de velocidade de filtração, você vai ver que ele sempre aparece KT elevado a M. Bom, aí, né, ele fala do modelo de infiltração, pode ser método gráfico, método de regressão linear, e normalmente a regressão que se ajusta melhor não é a linear, tá? A regressão que melhor se ajusta não é a linear, porque a infiltração não é um fenômeno de representação linear, ela não é linear ao longo do tempo, de forma alguma, né? Eu não tenho, por exemplo, se variou 1 minuto no tempo, não vai variar 1 centímetro por minuto na infiltração. Não é assim. A regressão, ela é diferente de uma regressão linear. Ela não é linear, tá? Eu posso linearizar a regressão, né? Vocês já viram na estatística como faz para linearizar uma função, né? Vocês devem ter visto na estatística aí como que eu vou linearizar uma função. Normalmente, o mais usado para linearizar uma função é fazer o quê? Eu vou aplicar logaritmo no eixo x, no eixo y, né? Se eu linearizar usando... o mais fácil é aplicar log, né? Então, por exemplo, eu tenho os dados brutos, os dados originais da função normal. Se eu aplicar log, ou seja, logaritmo na base 10, né? Posso usar também o logaritmo neperiano, mas normalmente se usa o log, logaritmo na base 10. Se eu aplicar o logaritmo na base 10 no eixo x, no eixo y, quando eu traçar a curva, ela não vai ser assim, ó. Ela não vai ser assim, né? A curva não vai ser assim. Ela vai ser uma reta, que eu linearizei os dados, né? Fica mais fácil de fazer. A regressão linear é muito mais fácil de fazer. Aqui, ó, foi exatamente o que ele fez, ó. Ele pegou um papel log, né? Ou então, hoje nem praticamente se usa papel, você vai usar o computador mesmo, né? Você pode pegar um papel log, que é um papel logaritmo, ele é logaritmo no eixo x, logaritmo no eixo y. Você vai linearizar, vai calcular o logaritmo de todos os dados, jogar no papel aqui e vai virar uma reta, né? Subir uma reta.
Eu linearizei a função. Então, tá aí, ó. Equação de infiltração, EI é igual a KT elevado a N, né? Aí eu vou linearizar o eixo Y. O eixo Y é igual a log de I, eu linearizei, apliquei o log. O I é a variável independente, que é o Y. E o X é o log de T. Aí fica, como que fica a equação? Fica log de I é igual a log de K mais N log de T. Né? O N, que é o expoente, vira o coeficiente linear, né? Ele vira o coeficiente linear. Ele era o coeficiente o potencial, vira o coeficiente linear. Então fica log de I igual a log de K mais N log de T. E aí vai para a matemática da vida, né? E aí você vai achar a linearização dos eixos X e Y. Tá aí, ó. Né? Tá aí os valores. Então, ao invés de usar 5, por exemplo, ao invés de usar 5 para traçar a curva, ou traçar a função gráfica, eu vou usar o log de x. Então, o log de 5 deve dar 0,699. O log de 5. O log de 10 é 1, todo mundo sabe, né? O log de 10 na base 10 é igual a 1. O log de 100 daria o quê? 2, né? O log de 120 dá 2 e pouquinho. Então, tá aqui, ó. Olha para você ver como que o log aqui, o log de x, a oscilação é muito menor quantitativamente do que no eixo x normal, original, que deu origem aos dados log de x, né? De mesma forma, o log de y. O log de 1,6 deve dar 0,2041, o log de 2,8, 0,4472, o log de 3,6, 0,5563, e aí vai, né? Eu tenho aí o x vezes y e o x vezes x, né? E aí eu traço a curva. Log de x, log de y. Então, no final, o que ele fez? Ó, chegou nessa função. Eu cheguei nessa função. O i é igual a kt elevado a n. I é igual a kt elevado a n. Tá? Depois que eu fiz tudo direitinho e achei a equação, fiz a regressão lá, eu vou encontrar essa equação, essa função. Olha como que ela é parecida com essa aqui, ó. Tem que ser, né? Tem que ser parecida. Tá? Olha lá. Então, deu 0,52, 98, T elevado a 0,6014. É a infiltração. Equação da infiltração. Agora, a equação da velocidade de filtração foi essa aqui, ó, 27,229, T elevado a 0,4854. Note o seguinte, que esse expoente aqui, ó, esse expoente vai ser sempre positivo, né? Porque a parábola está sempre virada para cima e para o lado direito. A parábola está sempre virada para cima e para o lado para cima e para a direita. Quer ver, ó? Vou pegar aqui a parábola. Olha lá, ó. A parábola, aqui, a parábola, ela está virada para cima, com a boca para cima e para o lado direito. Então, eu vou ter sempre o quê? O expoente aqui, ó, vai ser sempre positivo e menor que 1. Positivo e menor que 1. Vai dar sempre 0, alguma coisa. Né? Nós sabemos o quê? Que a velocidade de filtração é um delta I sobre um delta T, né? A velocidade de filtração é uma variação, é um potencial de I, um gradiente de I, uma oscilação de I em relação à oscilação do tempo, a variação do tempo. É a variação da infiltração em relação à variação do tempo. Isso que é velocidade de filtração, né? Nós vimos na tabela. Não precisava ter mostrado matematicamente aqui, mas o autor quis mostrar, tudo bem. Bom, aí vem o quê? Nós estamos caminhando já para o final da aula, como eu disse que ela vai... como eu disse que ela vai terminar um pouco mais cedo, né? Nós estamos aqui, né? Mais
Avançando um pouquinho mais, né? Então, simuladores de chuva, né? Nós temos isso aqui aplicado mais para irrigação, né? Não vamos aqui falar, né, sobre a questão do simulador de chuva. Aqui ele está falando sobre a determinação do tempo necessário para aplicar a lâmina de irrigação, e aí ele termina os slides. Bom, vamos ver agora o outro arquivo que eu disse. O que ele tem aqui a adicionar, a acrescentar o que nós já falamos, né? É esse aqui. Esse aqui é dos alunos que fizeram, os alunos de hidrologia, alguns semestres atrás, né? O Clinton, a Débora, o Denis, Eduardo, foram os produtores esses slides aqui. Vamos ver aqui o que eles se fala, né? Se tem alguma coisa a adicionar aqui, né? Vamos ver. Infiltração, tal. Fatores que intervêm na infiltração. Aqui tá velocidade, anéis de filtrômetros, beleza. Tá. Então aqui, o que eu posso pegar aqui de diferente, né? Onde ele fala aqui, vamos ver o que ele está falando aqui. São os fatores intervenientes da infiltração, né? Que eu vou falar aqui para a gente poder encerrar por hoje, tá certo? Deixa eu ver aqui. Infiltração. Isso aqui nós vamos falar depois, tá, gente? Esses parâmetros da relação água-solo, nós falaremos no outro momento. Os fatores, vamos ver aqui. Vamos falar aqui, para a gente poder encerrar por hoje, desses fatores que intervêm na infiltração, né? Nós já passamos, talvez, por esse momento, mas é bom a gente frisar rapidamente aqui os fatores que intervêm, ou seja, que interferem na infiltração. Então, nós temos o quê? O que pode interferir, pode influenciar na infiltração? Permeabilidade do solo, né? Se o solo é mais permeável do que o outro, se ele tem argila, se ele não tem argila. Nós sabemos que a argila é um agente que diminui a infiltração, né? Porque ela diminui a porosidade do solo. O solo fica com microporos, então fica difícil da água infiltrar e percolar pelo solo. Então, a tendência o que é? Que essa água fique absorvida nas partículas do solo, nos colóides do solo, e tenha dificuldade de infiltrar e de percolar pelo solo. Então, a presença da argila é um agente, é um fator dificultador da infiltração de água no solo. Um outro fator, a cobertura vegetal, né? Um solo coberto por vegetação é mais permeável do que um solo desmatado. Por quê? No solo desmatado, a tendência é que haja escoamento, né? A tendência é que haja escoamento. O escoamento, ele seja um fator que vai se sobressair em relação à infiltração. Então, o solo coberto, solo com cobertura vegetal, a infiltração é maior em relação ao solo nu, solo descoberto. Inclinação do terreno. Quanto mais inclinado, menor a infiltração, né? A infiltração ela vai predominar o quê? Vai predominar o escoamento, né? Se a declividade é grande, o escoamento predomina em relação à infiltração. O tipo de chuva que acontece também, né? Se a chuva for muito intensa, né? Se a chuva for muito intensa, a infiltração diminui, porque o solo tem pouca capacidade, dificulta o solo de dar conta daquele monte de água chegando ao mesmo tempo para ele. Então, a água cai no solo, esse solo tem uma capacidade limitada de infiltração, então vai predominar o quê? O escoamento. Então, chuvas intensas, predomina o escoamento em detrimento à infiltração. Umidade do solo. Quanto mais úmido o solo, menor vai ser a infiltração. Então, foi o que a gente falou. Se o solo já está úmido, a infiltração ela vai ser uma infiltração menor. Se o solo está seco, a infiltração vai ser maior. É o que está acontecendo agora, né? A chuva está chuviscando muito fininho ali, né?
Chuviscando fininho é redundância, né? Tá chuviscando ali pouquinho, mas também é redundância. Mas vamos lá. Então, solo úmido, infiltração diminui, é menor. Solo mais seco, infiltração aumenta. Temperatura, também, né? O aspecto de quanto maior a temperatura, maior a infiltração, tem a ver com a viscosidade da água, né? Água mais quente, viscosidade menor, maior infiltração. Beleza. Então aí já entra na parte de funções que nós já falamos. Então, gente, nós estamos com 16 horas e 10 minutos. Nós vamos terminar por aqui, né? Por hoje, mais cedo, né? Nós estamos terminando aí mais cedo, já, né? Falando para vocês que esses arquivos que estão aqui, ó, na página da disciplina, como eu disse, né, eles vão ser mudados, vão ser retirados daqui, né? E eu vou colocar, eu vou deixar, na verdade, eu não vou retirar, eu vou colocar os dois arquivos que eu usei aqui agora, né? Principalmente o primeiro que eu usei, vou colocar aqui, né? Deixa eu colocar de uma vez, porque aí já a gente já não deixa para depois, pode fazer hoje, né? Vamos ver aqui, vamos colocar aqui como arquivo, né? Vamos colocar aqui como arquivo na 12ª semana. Cadê 12ª? Está aqui. Adicionar atividade ou a recurso, cadê? Adicionar uma atividade, vamos colocar aqui infiltração. Cadê? Depois eu coloco para outra turma, né? Turma da quarta-feira. Vamos ver aqui, arquivo. Adicionar. Infiltração de água no solo. Eu venho aqui e vou colocar o arquivo que é qual? Esse aqui? Deixa eu ver se é esse. É exatamente esse. Vamos ver aqui. Esse aqui. Cadê o negócio? Infiltração, né? Salvar. E cadê? 12ª aula. Infiltração, 12ª semana, né? Infiltração de água no solo. Beleza. Eu vou colocar esse arquivo aqui primeiro, não? Exatamente esse aqui, né? Então está aí, né? Um arquivo que nós usamos com isso aí. Já está, então, um arquivo lá, né? Para vocês. Deixa eu ver se ele vai abrir, porque estava dando alguns problemas em alguns arquivos que eles não estavam abrindo por completo, né? Vamos ver aqui se está abrindo por completo todos os slides, né? Vamos ver se vai abrir todos os slides aqui. Vamos ver, né? Vamos ver aqui, né? Se está tudo certo. Vamos aqui. Bom, não está querendo ir adiante, não, mas vamos deixar assim. Qualquer problema a gente muda depois, né? Então, gente, é isso aí, né? Nós estamos chegando, então, volto a dizer, no final dessa aula, né? E aí, qualquer dúvida, vocês podem manter contato comigo aí. Tá certo? Eu vou fechando a gravação, né? Vou fechando a gravação aqui. E já me despedindo de vocês, desejando aí bons estudos, né? Agora o negócio complicou aqui, porque deu certo. Bom, vamos lá. Vou fechar a gravação, né? E desejando a vocês boa tarde, né? Bons estudos. E a gente volta na próxima aula, se Deus quiser. Até a próxima, gente. Obrigado. Fique com Deus aí. Também. Até mais. Falou.
Tchau!